Já temos 130 participantes na sala, e essa reunião, essa conversa foi organizada um pouco em cima da hora, mas ela está sendo gravada para que possa ser transmitida para todos que não puderem estar presentes, para falarmos um pouco dessa intensificação da vacinação que deve acontecer no próximo final de semana. E por isso estão aqui também convidados o João, que é o diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado de Santa Catarina, e a Arielle, que é gerente de imunização, também da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Eu sou Maria Cristina Villeman, sou atualmente coordenadora do técnica e do apoio descentralizado do COSEM de Santa Catarina, e nós convidamos para esse evento. Não está saindo som? Está muito baixo? E agora? Melhorou um pouco? Oi, Cris, boa tarde. O som tá ok aqui. Aqui tá bom também. Tá bom? É que a minha voz não ajuda, pessoal. Tem que ter. Então, só repetindo brevemente, nesse fórum, então, estão representantes da Secretaria de Estado da Saúde e na pessoa do João, diretor da DIV, da Arielle, que é gerente de imunização também da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e eu aqui, em nome do COSEMS, venho dar as boas-vindas e introduzir a conversa com os municípios e com as gerências de saúde. João, você quer fazer uma abertura? Eu acho a Jane, da Atenção Primária, também gostaria de vir aqui dar uma palavrinha com todos, mas eu creio que ela não esteja online ainda. Se ela tiver, fale agora, Jane. Senão, eu passo a palavra para o João. Bem, boa tarde a todos. Acho que a Jane não se manifestou, acho que ela não está. Mas, enfim, acho que também desejar... Enfim, só desejar uma boa tarde a todos. Como a Cris falou, acho que a ideia é falar um pouquinho do mutirão do final de semana, né? Acho que a gente entender um pouquinho qual é essa proposta, enfim, que foi desenhada em conjunto, tanto com o COSEMS quanto com a Secretaria de Estado da Saúde, considerando um pouco os dados que a gente tem hoje, né? Enfim, os nossos cenários, enfim. Então, acho que a ideia é conversar um pouco sobre isso. Acho que a Cris pode dar continuidade, depois eu também faço uma fala para trazer alguns dados, enfim, qual é a proposta desses 2 dias de vacinação. Tá certo, João, obrigada. Eu vou, então, começar minha fala. Eu estruturei uma apresentaçãozinha, não que ela seja fundamental, mas acho que é importante para quem está ouvindo poder acompanhar a fala. Eu não estou enxergando vocês, então, quem quiser comentar, tirar dúvidas, fazer alguma intervenção, fique bem à vontade em abrir o microfone e fazer, tudo bem? A ideia de a gente conversar hoje é o seguinte: nós estamos no momento em que as estratégias e o rumo da vacinação contra a Covid nos municípios catarinenses, já está num momento de virada de chave, de um encerramento de um primeiro ciclo, e eu gostaria de conversar com vocês sobre esse contexto e por que é tão importante esse mutirão planejado pela SES para o final de semana, e por que é importante também a adesão de todos os municípios catarinenses. Algumas informações do COSEMS. Então, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde é um órgão representativo de todas as secretarias municipais de saúde do Estado. Então, como missão, tem a promoção da autonomia e fortalecimento dos municípios através não só da representação, mas também do apoio técnico, governança e compliance. A gente quer apoiar vocês a ser um exemplo de gestão pública, por isso sempre estamos atentos à legislação e tudo o que ocorre de mais importante no SUS, e como valores temos a transparência, a legalidade, compromisso, a confiança, a organização, inovação e resolutividade. Quero dizer para vocês também por que eu vim aqui falar e tomar essa frente hoje, inclusive até passando os limites do que o COSEMS talvez se proporia. Eu atualmente estou como coordenadora técnica e do apoio descentralizado aqui nessa instituição, no COSEMS Santa Catarina, mas já tenho uma experiência antiga de ter trabalhado na gerência de imunização do estado de Santa Catarina, inclusive participando ativamente de uma grande vacinação de adultos contra a rubéola que aconteceu no ano de 2009. Por isso, compartilhar essa experiência de como foi vacinar adultos naquele momento talvez seja importante para nós planejarmos e pensarmos nessa ação que vem no final de semana.
Eu também estive trabalhando no Programa Nacional de Imunizações lá no Ministério da Saúde entre 2011 e 2014, e sei que pensar nas... Eita! E sei que pensar nas diretrizes para organizar uma campanha não é tarefa fácil, principalmente na estrutura do Ministério da Saúde que ela está hoje, que está um pouco desmontada. Essa sou eu, aí na foto. Eu sou a mais baixinha, por incrível que pareça, mas as duas parecem muito. Agora sou bem mais magra do que estou aí nessa foto. Então, o que a gente tem aqui em Santa Catarina, né? A vacinação, a aquisição dos imunobiológicos não é estadual, não é municipal, ela é toda nacional. Então, qualquer utilização dessas vacinas, ela deve ser orientada por quem as fornece. Então, a gente tem sempre como orientador o plano de operacionalização, que eles chamam nacionalmente. Isso é levado em consideração, inclusive, não só para as orientações técnicas que a SES faz para o uso no Estado, mas também para os debates e consensos trazidos nos fóruns de gestão. O Estado ele faz essa distribuição da vacina dentro dos seus municípios. Inicialmente, essa vacina vinha distribuída levando em consideração a estimativa de pessoas dentro dos grupos prioritários, quantos eram professores, quantos eram profissionais de saúde. Depois, essa estimativa ela veio baseada na quantidade de pessoas residentes e por fim, em algum momento nós vamos chegar, e eu até coloquei um do 10, depois o João e a Arielle podem me corrigir e ver isso de outra forma, mas a gente vai chegar no momento em que a distribuição das vacinas ela se dará baseada na informação dada de quantas pessoas foram vacinadas dentro dos municípios e quanto ainda falta para vacinar, certo? A gente tem como regramento básico da vacinação no Estado as deliberações da CIB, que é onde os gestores, tanto do Estado quanto dos municípios, sentam à mesa e debatem qual é a melhor forma de fazer acontecer a vacinação aqui no nosso Estado, e a execução é realizada exclusivamente por cada município do Estado. Então, aqui nesse momento, quero aproveitar para engrandecer o trabalho dos municípios e dos funcionários da atenção primária, das salas de vacinação e de todo o esforço despendido para fazer acontecer essa vacinação, que é a maior campanha de vacinação realizada no mundo e com uma estrutura nunca antes planejada e completamente arranjada para isso acontecer. Então, a gente sabe que os municípios têm muita dificuldade para fazer, desde pagar hora extra para os seus funcionários até colocá-los na rua. Então, é um esforço muito grande fazer essa campanha de vacinação acontecer, e a gente parabeniza cada um dos municípios em fazer com que isso aconteça com primor. O que a gente tem de contexto nessa semana que leva a essa reunião a acontecer? Essa semana foi publicado, então, o decreto 1486, que é um decreto publicado pelo governo do estado, que começa a liberar os eventos a partir de sexta-feira, dia 1º de 10, eventos de maior porte, né? Nós já tínhamos alguns eventos liberados, mas esses eventos são de maior porte. Junto com isso, uma portaria regrando a ocorrência desses eventos, ela revoga algumas portarias anteriores que falavam de como deveriam acontecer alguns eventos, e ela institui uma modalidade denominada evento seguro, que é o evento que permite a sua participação a partir da vacinação completa das pessoas ou da testagem imediatamente antes do evento. Isso modifica muito o cenário da busca da vacinação. Então, pessoas que antes não estavam motivadas ou interessadas em tomar vacina, talvez comecem a buscá-la por conta da necessidade de apresentar o seu comprovante para estar presente em alguns eventos que possam vir a acontecer nas próximas semanas, no próximo mês. Na semana que passou, também nós vimos pela primeira vez, dentro do risco potencial, que é aquela matriz de risco que o Estado de Santa Catarina adota para mais ou menos balizar como as atividades devem ser regradas, a gente teve pela primeira vez um cenário de risco moderado se apresentando no Estado. Isso também dá a entender à população que há possibilidade de começar a voltar para uma vida normal, e vou colocar isso entre aspas, obviamente. Então, aquela ansiedade, aquela vontade das pessoas em voltar para as atividades, ela tem se somado para um cenário que parece que dá chances disso acontecer.
No que diz respeito à vacina, já está liberado a vacinação de todos os adultos, certo? Acima de 17 anos, de 18 anos acima, todos os adultos podem receber vacina. Podem receber vacina também os adolescentes de 12 a 17 anos, no entanto, nem toda a vacina necessária para vacinar esse 100% desse público ainda foi encaminhado, mas isso também vai acontecer em curto prazo, visto que esse é um público que precisa ser vacinado logo. Nós também temos a vacinação de reforço para as pessoas mais idosas, que também aconteceu recentemente, ela também não recebemos dose suficiente para vacinar todo mundo, mas isso também vai acontecer em curto prazo. Nesse cenário, nós também temos uma grande quantidade de pessoas com a dose 2, que já deveria ter acontecido, atrasada. E aí é o nosso ponto frágil, e aí que nós temos que correr atrás de uma população que estava motivada para fazer a primeira dose, mas não retornou para fazer a segunda. Então, o que nós podemos fazer para alcançar essas pessoas que não chegaram para tomar a segunda dose da vacinação? E como a instituição dessa campanha vacinal, ela tinha no Brasil, claro, e no mundo, o principal objetivo de reduzir mortalidade, a morte por coronavírus. Mas, obviamente, o segundo passo é reduzir morbidade, reduzir o número de pessoas que adoeçam. Então, quanto mais gente vacinada, maiores as chances de a gente ter uma cobertura vacinal que permita uma imunidade coletiva de ser observada e ter uma redução importante na circulação do coronavírus. E isso, sim, é um passo mais consistente em direção à volta à normalidade. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa ter, além de amplas coberturas vacinais homogêneas. Não adianta um ou outro município ter 100% de cobertura vacinal se o município do lado tiver menos de 50%. Então, isso não faz com que a interrupção da circulação aconteça. Outras informações de contexto, assim, que eu acho que é importante a gente balizar, e todo mundo tá com esses conceitos à vista, que nós temos vacinas muito boas, vacinas seguras, obviamente, com a ocorrência de eventos vacinais, sim, eventos pós-vacinais, sim, mas com muito menos quantidade do que seria o caso da ocorrência da doença coronavírus. Então, nós temos vacinas eficazes e seguras. No entanto, nenhuma delas apresenta eficácia de 100%, e nenhuma das outras vacinas também apresenta. Mas o fato é que, como nenhuma delas apresenta vacina de eficácia de 100%, vacinar parcialmente a população reduz ainda mais as possibilidades de imunização coletiva. O que eu quero dizer com isso? Que se nós tivéssemos vacinas que funcionassem plenamente, a gente teria, se nós vacinássemos 80% da população, nós teríamos 80% das pessoas vacinadas, certo? Mas se nós vacinarmos 80% da população com as vacinas que nós temos, nós não teremos 80% da população imunizada. Então, nós precisamos o tempo todo estar buscando a ampliação das coberturas vacinais. Isso é um fato que ele vai ser um modo de enfrentamento da doença como pandemia, e também quando a gente considerá-la uma doença endêmica. Então, a gente vai estar sempre buscando maiores e melhores coberturas vacinais. Atualmente, na nossa população, nós temos uma grande quantidade de pessoas vacinadas, e é por isso que esse cenário de redução de risco observado, ele já começa a se estabelecer. No entanto, o que a gente tem? As pessoas que estavam motivadas e ansiosas para tomar a vacina vacinadas. Então, essas pessoas foram as pessoas mais fáceis de se vacinar. Então, todo esse esforço que nós despendemos para fazer essa campanha acontecer, nós vacinamos as pessoas que estavam dispostas a levantar e sair das suas residências e buscar um posto de vacinação para buscar a sua imunização. Então, as pessoas que querem vacinar, elas já buscaram. Ok, agora nós temos um desafio daquelas que não sabem muito bem se querem, não sabem muito bem se podem, não sabem muito bem onde se faz, ou até não conhecem como se faz essa vacinação. Então, esse é o desafio que nós temos a enfrentar a partir de agora, com esse cenário de redução de risco, que não é nada bom para a motivação. Então, a gente tem que entender isso acontecer. A perda de segmento para segundas doses, então, é muito normal que a gente perca a pessoa que esteve se vacinando com dose 1, ela não volte para tomar dose 2, porque o entendimento dela é que ela já está vacinada. Nem todas as pessoas têm a compreensão de que o esquema completo é necessário
para que a vacina faça o seu papel. Então, buscar as pessoas que não buscaram a dose 2 não é uma tarefa muito fácil, porque depende do acompanhamento e da importância que o indivíduo deu para aquele momento de vacinação. E não é fácil construir esse fato. Dessa forma, a gente precisa buscar ativamente os faltosos, e esses faltosos são aqueles complicados e também muito importantes. Por que complicados? Porque nós temos que convencer alguém de fazer uma vacinação e que não é muito fácil, né? A gente não consegue convencer, às vezes, o nosso companheiro a ter uma atitude diferente. Então, não é muito fácil. E, principalmente, são importantes, porque, normalmente, essas pessoas que não buscam vacinação, elas se aglomeram, elas se juntam, elas têm perfis parecidos, então elas formam nichos de não vacinado, que é um ambiente muito propenso à ocorrência de surtos e que aumenta a propagação da doença no futuro. Além disso, nós temos a revacinação, que está acontecendo pelos idosos, começando pelos idosos, no futuro vai ampliar a todas as pessoas. Nós temos a necessidade do uso do sistema de informação oficiais, o CIES e o CPNI, para ter o recebimento de doses. No entanto, também é um desafio manter esses sistemas atualizados e operacionalizá-los adequadamente. Então, nós temos tudo isso dentro de um caldeirão para organizar uma vacinação que parece que vem mudando de cenário nos próximos dias. Então, só gostaria de trazer esses conceitos aqui para a gente, finalmente, todo mundo está pensando igual. Se a gente parar para pensar, o que faz um adulto tomar a atitude de se vacinar, certo? Então, a pessoa, o indivíduo, ele tem que estar motivado a tomar vacinação, ele tem que querer tomar vacinação, porque a vacinação a gente não pode dar uma rasteira, obrigar a pessoa a se vacinar, e ele tem que ter oportunidade, certo? Então, tem que estar fácil, ele tem que poder chegar, ele tem que ter tempo, tem que ser fora do horário de trabalho. Então, e o poder público, a atuação da saúde pública, ela vai nesses dois âmbitos. Ao mesmo tempo que tem que estimular a motivação, fazendo uma boa comunicação de risco, trazendo a compreensão de que é necessário se vacinar, se é necessário vacinar em 2 doses, é necessário entender que, apesar de o cenário parecer que o risco da doença diminuiu, porque os eventos estão liberados, porque o mapa ficou azul, ainda há risco de adoecimento e agravamento, há as novas variantes em circulação, e isso é importante que fique claro. Há uma insegurança sobre a estratégia, sobre a vacina, sobre todas as coisas envolvendo a vacinação, e isso é muito frágil, segurança é muito frágil, ao mesmo tempo que construir uma segurança pelo poder público leva meses, uma figura pública que expõe e fala alguma coisa inadequada na televisão, ela coloca por terra tudo aquilo que a duras penas foi construído pelos cientistas ou pelos serviços de saúde. Então, é importante setores, serviços, pessoas que tenham credibilidade na sociedade estarem falando em direção à vacinação. E nós temos o desafio da posição política, que infelizmente no Brasil ela ficou muito exacerbada e infelizmente para algo que não teria que ser político ele virou. Então para alguns setores algo que não deveria estar misturado está. Então esse desafio é muito importante. É muito difícil de ser desfeito, porque se falar de política e futebol sempre dá briga, e falar de política, futebol e vacinação não melhora esse fato. Então, esses elementos, eles estão dentro da comunicação de risco, e comunicar é uma tarefa muito difícil. Então, quando a gente faz um mutirão de vacinação, quando a gente diz na televisão que todo mundo poderá se vacinar no sábado e domingo, procure o seu município, a gente amplia a comunicação de risco, a gente diz que é um momento importante de buscar a vacinação, e a gente não pode perder esse bonde como município, porque se o Estado vai fazer uma ampliação da comunicação de risco, vai focar no final de semana para que as pessoas entendam que esse é um momento importante, o município ele pode atuar numa forma de complementar a comunicação de risco e aproveitar, sendo que se não contar com o Estado, em outro momento vai ser mais difícil e a energia gasta para fazer essa comunicação ela tem que ser maior. Ao mesmo tempo, o município precisa se organizar em estratégias que
favoreçam a vacinação, que deem oportunidade para aquele público que não se vacinou se vacinar. Então, a aderência é muito importante, então a gente teve muito ponto fixo de vacinação nessa campanha de vacinação, nessa campanha. Então, alguns pontos fixos super movimentados, outros nem tanto. Então, entender quais são aqueles pontos fixos mais estratégicos, entender o quanto, como é que a gente pode como é que onde a gente deve investir para receber a população é uma boa para economizar energia na estratégia. Entender também a especificidade, que agora nós temos uma série de públicos a ser vacinado. Então, a gente tem desde adolescente que precisa ser vacinado, que é um público que fala uma linguagem, entende uma linguagem, está num lugar. Nós temos a revacinação do idoso, que é um outro público que entende uma outra linguagem, que precisa de uma outra estratégia. Então, quando se fala no rádio, venha se vacinar, quem atende essa chamada é o público que ouve rádio, que é o pessoal mais idoso. O adolescente não ouve rádio. Então, quando você coloca no TikTok uma informação de vacinação, o adolescente vai captar essa informação, mas o idoso não. Então, entender quem é a sua população que precisa ser captada nesse momento é importante para poder fazer boas estratégias de vacinação. E a capilaridade da vacinação no sentido de quanto melhor distribuída no território, mais fácil acesso à população. Então, a gente precisa entender que, apesar de estar na televisão o tempo todo, de a gente estar ansioso para a vacinação, tem gente que ainda não sabe que a vacinação está disponível, e eu vivi isso na pele. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa, um senhor que estava trabalhando lá, ele não sabia que já havia vacina disponível para a Covid, apesar de saber da pandemia. Então, a gente precisa levar para onde as pessoas estão. O conhecimento não está generalizado como a gente entende. E a consistência da estratégia também é importante. Então, a população saber que tem vacina sempre naquele posto. Não é um dia sim, um dia não, um dia talvez lá, talvez aqui, para que a própria pessoa referencie para outros munícipes aquele local de vacinação. É importante levar em consideração. Então, nós temos que trabalhar para ampliar a vacinação em 2 âmbitos: ampliar a motivação da população e ampliar a oportunidade. E é por isso que nós estamos conversando. Como é que nós fazemos isso nesse momento que a gente precisa se organizar em curto prazo? Essa organização de curto prazo, ela é muito importante porque o impacto na curva de transmissão, ela é muito interessante. Ele não foi pensado ao longo do tempo, não foi se imaginado antes de começar a campanha de vacinação que fazer essa vacinação rápida das pessoas, ele traria um impacto tão bom, porque ele agiu, essa vacinação rápida, ela agiu mais como um bloqueio vacinal do que como uma campanha. Então, era muito importante quebrar cadeias de transmissão, fazendo a vacinação todo mundo junto. Então, aproveitar que todos estão no mesmo barco também causa um impacto muito importante na ocorrência de casos dentro do nosso território. Eu trouxe algumas estratégias aqui que eu acho que vale a pena a gente falar rapidamente, não vou ler tudo, mas que a gente pense em como a gente pode fazer. Quando a gente organiza a vacinação em todas as unidades de saúde, a gente tem algumas vantagens e desvantagens, por exemplo. Então, você controla melhor a vacinação, você tem a equipe está melhor acomodada, tem uma facilidade de registro. No entanto, você pode ter algumas perdas de vacina com frasco aberto, porque aquelas unidades podem não ser muito procuradas. Existe a possibilidade de aglomeração num pequeno espaço. Quando você faz isso, as pessoas buscam muito a unidade de saúde, então pode ocorrer esse fato. Quando você fala, a vacinação está em todas as unidades de saúde, não necessariamente as pessoas residentes sabem ou usam a sua unidade de saúde, então pode ser que a comunicação não seja tão efetiva, e você, claro, amplia o acesso das pessoas que já são cobertas pelas unidades de saúde, mas aquelas que não são descobertas, elas continuam desabrigadas. Então, quando o município organiza a estratégia a vacinação em todas as unidades de saúde, é importante levar em consideração, pesar o que isso significa. Quando a gente fala de drive-thru e ponto fixo, a gente também tem algumas vantagens e desvantagens. As vantagens de organizar a vacinação dessa forma é que você reduz muita perda, você otimiza muito a vacinação, evita aglomerações, é bem interessante e foi muito usado esse drive-thru. No entanto,
são as pessoas que buscam, que têm melhor acesso à informação, que têm melhor acesso a esses pontos de vacinação, que são as pessoas que mais buscam esses locais. Então, a gente sabe que isso também onera muito o município em deslocar as equipes, em manter elas funcionando em hora extra, também dificulta muito o registro. Então, quando o município prioriza esse tipo de estratégia, é importante considerar as vantagens e desvantagens de usá-la na organização e nesses próximos momentos de vacinação. Quando a gente fala de busca ativa e vacinação casa a casa, a gente tem uma vantagem de melhorar muito o acesso das pessoas com menor informação, aquelas que perderam o segmento, aquelas que não sabem qual é o seu prazo. Enfim, a gente busca as pessoas uma a uma. No entanto, tem a desvantagem de ela ser mais onerosa para o município, porque precisa de deslocamento da equipe, a necessidade de fazê-la também nas áreas que não são cobertas pela atenção primária, há uma dificuldade maior do controle de temperatura e do registro e uma possibilidade de aumento de perda. Então, isso tudo tem que ser considerado ao planejar esse tipo de vacinação. A gente tem agora também um cenário que favorece muito a vacinação extramuro, eu acho que é uma estratégia que ela pode ser ampliada bastante, que é levar a vacinação para ambientes de trabalho, por exemplo, ou escolas, empresas, locais onde que haja a grande quantidade de pessoas do público-alvo que não se vacinou. Mas, para isso, é importante eu saber quem é o público que não se vacinou. Então, é o adolescente, é o trabalhador, enfim, buscar saber quem é, onde vale a pena me deslocar para fazer a vacinação de bastante gente. Então, você vacina várias pessoas ao mesmo tempo, reduz a perda de vacinação, mas também precisa deslocar a equipe, também precisa de um apoio desses locais de trabalho ou da escola ou do ambiente para que isso aconteça e também organizar o registro individual para que essa informação não se perca. Quando a gente fala também do passaporte da vacina, que essa nova portaria que traz o evento seguro como uma nova possibilidade, a gente também tem vantagens muito interessantes. Normalmente ela estimula, ela motiva a pessoa a buscar uma segunda dose. Então, aquela pessoa que ainda estava em dúvida, não sabia se devia buscar a vacinação, ela pode buscar por conta dessa vantagem obtida. E é um momento que a parceria com as atividades econômicas do município ela ganha muita força. Então, eu trouxe um exemplo aqui, mas eu já vi, traga sua carteira de vacinação e ganhe um cafezinho no restaurante, traga sua carteira de vacinação e participe do sorteio de um eletrodoméstico. Então, vários passaportes, entre aspas, eles podem ser utilizados. Claro, a gente tem a desvantagem de poder favorecer algumas fraudes de carteirinhas, isso é inevitável, e estimula a reclamação da dificuldade de acesso ao seu comprovante no Conect SUS, que é o sistema de informação do Ministério da Saúde, que ele não está muito bem... Existem uma série de problemas que, com o tempo, vão minimizando, mas quando a gente tem muito dessa estratégia, a pessoa busca mais esse comprovante, com certeza, mais gente vai requerer esse passaporte e não vai ter. Alguém quer falar? Pode falar, viu? Pode me interromper. Quer falar? Não. Outro cuidado que a gente deve ter ao fazer esses passaportes de vacinação são estratégias um pouco mais frágeis e que elas podem favorecer o entendimento de discriminatório. Assim, a gente tem algumas posições da justiça um pouco erráticas, a gente teve recentemente alguns fatos aqui em Santa Catarina, mas ela pode ser usada pensando bem na estratégia, ela pode ser usada, desde que se busque implementar um ganho com a vacinação e não uma perda. Então, assim, se você não tiver vacina, você não pode fazer isso, mas se você estimular com um ganho, talvez seja um uso mais adequado dessa estratégia. Então, a gente tem algum... Boa tarde. Quer falar, Sim, Pode falar, Gilberto. Eu sou também do GT do COI, né, do Estado, e do GT, junto com o João, né, da vacina. Né, e também, né, então, do Conselho Estadual. A gente, na questão das vacinas, a gente, né, tem acompanhado, eu acho ainda, mesmo que tenha pontos, a maioria dos pontos negativos, desvantagem, né, que não justifiquem essa cobrança, mas mesmo assim, na minha opinião, né, claro, na minha opinião, acho que ainda a gente é um recurso
Porque é um recurso que a gente tem que ser usado. Por quê? Porque mesmo com aquela desvantagem de falsificar a carteira, mesmo com aquela desvantagem, toda aquela desvantagem, o tempo que ele vai ter que fazer isso, o tempo que ele vai fazer esse documento, fazer falta, a gente conseguiu mobilizar um grupo maior, né, de pessoas pelas notícias, né, de cobrança, de assim, vamos dizer, imposição para as pessoas se vacinarem. Então a gente tem que usar os artifícios, mesmo que eles sejam, tem mais desvantagem, mas a gente precisa de ferramentas, né, que, vamos dizer assim, não que obriguem, mas que conduzem também não, que induzem as pessoas a fazer a coisa certa. Né? Porque se você vê pessoas não querendo, por exemplo assim, profissionais da saúde não querem, profissionais da segurança, né, como não quiseram se vacinar, profissionais de educação, falando do servidor público, falando de agente público, né? Agente, seja ele servidor ou seja ele um conselheiro como eu, né? Não querendo se vacinar. Então, assim, acho que a gente precisaria, né, assim, refletir um mecanismo de uma força-tarefa nessa questão da vacinação. Parabéns pela fala, muito obrigado. Obrigada, Gilberto. Não, isso é verdade. Na verdade, eu trouxe mais essas estratégias para a gente pensar e considerar. Todas são muito importantes. E essa estratégia de vacinação de adultos, ela segue aquela teoria do queijo suíço. Nenhuma delas é plena. Então, todas elas têm furo e é por isso que a gente precisa adotar o quanto mais, porque sempre vai ter gente que não vai ser atingido por aquela estratégia, então a outra vem para complementar, e a outra para complementar, e a outra para complementar. Então, temos que estar cientes de como é que a gente pode fazer isso funcionar, certo? Então, só para finalizar, os desafios que nós temos agora para pensar nessas estratégias são uma comunicação de risco para a motivação. Ela não é só do município, ela é uma comunicação de risco que vem do mundo todo. Com acesso à internet, às redes sociais, do jeito que a população tem, a gente está batalhando com um monstro. Então, me desculpem a palavra, mas a comunicação de risco é uma construção muito coletiva. Então, a gente briga com as fake news, a gente briga com os ruídos na direção única, ora o Ministério da Saúde diz uma coisa, ora diz outra, ora defende, ora não defende, isso é muito ruim. Então, quando a gente tem dificuldades na direção única do segmento do SUS, a gente sempre tem falhas, a gente tem a opinião das figuras públicas que não está no nosso domínio e, às vezes, todo um trabalho de uma secretaria ele é colocado por terra por uma figura pública que expôs a sua opinião contrária, e isso pode minimizar muito a adesão à população. Por isso é tão importante aproveitar a comunicação para o final de semana que a SES está planejando e está fazendo para que essa comunicação de risco esteja bem consolidada. Claro, a gente ainda tem o problema da politização da vacinação, para enfrentar, alguns municípios mais, outros municípios menos, então não é um desafio, não é fácil convencer pessoas que por ideologia não querem se vacinar, e esse felizmente é um percentual pequeno da população, mas é uma batalha que a gente tem pela frente. A falta de vacinas já foi uma realidade maior, ela está cada vez menor, ainda há uma insegurança das gestões na organização de campanhas e ampliação da vacinação, então o João e a Arielle em seguida vão falar conosco para nos dar segurança de que vacina nós teremos para fazer essa estratégia. A gente ainda tem novas variantes o tempo todo surgindo para desestabilizar o cenário epidemiológico que pode estar caminhando para uma minimização do risco, então a gente tem que estar o tempo todo preparado para recomeçar. Essa perda de segmento para D2, ela exige que o município pense diferente. Então, se a gente vinha seguido de um jeito a vacinação até agora, e se a gente teve perda importante, a gente tem gente a se vacinar, é porque tudo isso que a gente fez foi importante, mas não chegou em todo mundo. Então, agora a gente precisa repensar todas as estratégias que nós fizemos para ampliar a vacinação para aqueles que são de difícil acesso, para aquelas pessoas que não foram atingidas pelas estratégias que nós adotamos até agora. A revacinação, ela também é um desafio, porque ela ela recomeça o trabalho, então a gente achou que já tinha vencido um tipo específico de população, nós temos que buscá-la novamente,
e a motivação já não é a mesma. Então, nós precisamos pensar em como trazer para dentro, de novo, da unidade de saúde aquelas pessoas que já se consideram completamente vacinadas. Então, é importante a gente pensar no uso dos sistemas de informação como prioritário, porque em pouco tempo a gente só vai receber vacina a partir da movimentação do sistema de informação oficial, e isso é muito importante. Atenção especial para aqueles municípios que usam o sistema de informação próprio, que precisam transferir esse dado. Então, qualquer erro nessa vinculação, ela pode fazer o município ter mais dificuldade em recebimento de doses, e não é isso que a gente precisa a partir de agora. Coloco no gancho desse registro, nós estamos no momento de organizar e arrumar nossos dados para o financiamento da atenção primária, e essas duas coisas estão muito próximas. Então, atenção especial, se precisarem de apoio, precisarem de ajuda, contem com o COSEMS para minimizar os seus problemas e ajudar a solucioná-los na resolução dessa transferência de dados. E a gente ainda tem esse problema da dificuldade da correção, na correção das informações enviadas, principalmente naquelas individuais, que são aqueles comprovantes do Conect SUS. O que eu recomendo agora para os municípios se organizarem para curto prazo? Analisar os seus dados para ver quem é que precisa ser vacinado. Então, lá no Localiza SUS está disponível um dado bruto, um dado de quem é o vacinado no seu município. Esse é o dado que vocês transferiram via CPNI ou interoperabilidade para o Ministério da Saúde. Lá vocês vão conseguir ver se as baixas coberturas estão em pessoas mais idosas, de meia idade, de pessoas mais jovens, de homens, de mulheres. Isso orienta muito a organização do município. Porque quando você fala com o público feminino, a linguagem que você tem que usar é diferente da fala que você usa para falar com o público que é prioritariamente masculino. Então, entender onde estão as baixas coberturas, ela pode fazer o município a diminuir muito a energia gasta em pensar nessas estratégias, em qual é a estratégia mais adequada. E dentro do BI do SUS, que é disponibilizado pelo Ministério Público de Santa Catarina, e fica aqui o meu agradecimento por toda a ajuda do Ministério Público nessa disponibilização de dados para consumo e uso e pensar nas estratégias de saúde pública. Lá os dados nominais de quem são os vacinados, eles estarão disponíveis em breve, e como são dados nominais, eles precisam de segurança no acesso, então eles serão somente disponibilizados para os gestores municipais por meio de um cadastro específico, e esse cadastro vai ser atualizado e revisado pelos apoiadores do COSEMS nos próximos dias. Isso ainda não está completamente pronto por município, mas é uma alternativa que nós temos para melhorar ainda mais a informação sobre quem é o vacinado no nosso município. Até que isso esteja pronto, o Localiza SUS ele quebra um grande galho. Então, entre no site, mexam, procurem o seu município. É muito fácil de mexer, de entender como é que estão as coberturas vacinais aí no seu município. Então, um exemplo de estratégia. Se a cobertura está baixa entre homens de 20 a 25 anos, você tem que usar uma linguagem para falar com as pessoas que elas entendam. Então, não adianta você colocar propaganda na TV e no rádio, que essas pessoas não acessam esse tipo de informação. Então, usar coisas que elas entendam. Então, aqui eu coloquei um negócio do Pokémon. Eu nem sei, né, se é de 20 a 25 anos, porque eu já passei dessa faixa etária, não sei se é útil, mas enfim. Mas que fale com a pessoa, que eles se identifiquem. Isso faz com que a motivação seja ampliada. Então, existem influencers digitais, em cada município tem vários influencers digitais que têm contas de Instagram. Eu, na verdade, entendo muito pouco desses influencers, mas tentar parceria com pessoas que possam chamar a população que precisa ser chamada nesse momento. Então, entender onde está a baixa cobertura vacinal é o primeiro passo para pensar na melhor estratégia, certo? Eu finalizo essa fala teórica aqui. Desculpe, eu gostaria de ter sido até mais rápida, mas eu passo então a palavra para o João e para a Arielle para falarem de fato o que nós temos para esse final de semana, o que a nota técnica orienta, a vacina está indo para quem, como é que os municípios têm que se organizar para esses próximos dias. João, é você que fala ou Arielle? Começo a falar, depois eu passo para a Arielle. Bem, boa tarde a todos mais uma vez.
eu acho que a gente tem que entender algumas coisas, né, do motivo por que surgiu esse mutirão de vacinação no final de semana. E para isso a gente tem que olhar para os dados. Se a gente olha para os dados do CPNI, doses distribuídas, doses aplicadas, a gente tem mais de 1 milhão de doses que foram distribuídas e que não estão registradas ainda. Ou seja, isso me mostra que eu tenho doses disponíveis para serem aplicadas. Um outro ponto para a gente entender também é que o Ministério reduziu, isso foi inclusive já pactuado em CIB, a uma redução do intervalo da Pfizer por um período de 8 semanas. Ou seja, o Ministério tem mandado doses nesse quantitativo, nós temos armazenado, contando com as doses que vão amanhã já, 526 mil doses da Pfizer armazenadas. E a gente sabe que elas, em temperatura de 2 a 8 graus, elas devem ser utilizadas em 31 dias. Então, também pensando que a gente vai mandar um quantitativo grande de doses para que a gente consiga concluir esses esquemas, é preciso que a gente tenha alguma ação de intensificação. Acho que a gente chegou no momento da campanha de vacinação que a gente não pode ficar só esperando as pessoas procurarem para drive-thru, para demanda espontânea, já que a gente está vendo dificuldades. E aí a gente tem que olhar para um outro dado. Se a gente olhar os dados das pessoas, olhando novamente CPNI, que não retornaram para a aplicação da segunda dose, a gente tem 343 mil catarinenses que têm a primeira dose e não têm a segunda. Esse é um dado alarmante. A gente vê que isso está aumentando semana a semana, né? A gente saiu de 150 mil para 350, quase 350 mil pessoas, o que mostra que a gente tem um público que não está procurando a segunda dose e que a gente precisa usar essa oportunidade para conseguir concluir esses esquemas. Então, a gente tem essas pessoas a gente tem as doses distribuídas que não foram aplicadas, nós temos 340 mil catarinenses que não retornaram para a segunda dose, doses que já estão disponíveis para serem aplicadas, a gente tem uma redução do intervalo de Pfizer, com possibilidade de aplicar 500 mil doses já num curto espaço de tempo. Então, para isso, a gente precisa de uma intensificação. Então, a partir desses dados, é que surgiu a proposta de a gente ter uma mobilização no final de semana, pensando que a gente consegue fazer uma comunicação a nível de Estado. Inclusive, começamos ontem já com uma divulgação que vai acontecer até sexta-feira, com material sendo divulgado, com entrevistas, com rádio, né, televisão. E acho que a ideia é realmente a gente ter esse momento que a gente consiga ter, talvez daquelas pessoas que não estão dando importância, e é isso também acho que é importante, a gente ter a melhora no cenário do estado de Santa Catarina está muito associada à vacinação. A melhora na matriz de risco está associada à vacinação. E isso certamente vai trazer uma tranquilidade para todos, mas pode dar a impressão que está tudo bem. E certamente a gente só consegue manter esse cenário com as pessoas concluindo os esquemas, com as pessoas recebendo as doses de reforço. Inclusive, o próprio Ministério liberou hoje já 2 notas técnicas que a gente vai ampliar dose de reforço para idosos acima de 60 anos, com pelo menos 6 meses da última dose. Trabalhadores da saúde vão começar a receber a dose de reforço, além dos imunossuprimidos. Então, a gente tem várias situações que estão acontecendo e que vão trazer certamente desafios aí na continuidade da campanha de vacinação. Então, essa é a proposta. Acho que a gente entendeu o porquê do final de semana e acho que a gente não tem tempo para ficar, não dá para a gente esperar muito tempo, né? Acho que a gente precisa, como eu disse, vem aumentando semana a semana o número de pessoas que não retornaram para a segunda dose. A gente tem aí as doses de Pfizer para serem aplicadas, então a gente precisa ter uma ação rápida, pensando que quanto mais pessoas a gente tem, hoje a gente está aí, inclusive o boletim que foi publicado agora, né? Essa semana, hoje, em torno de 35% a 40% da população com a segunda dose. Com essas doses que a gente tem disponível de Pfizer, a gente consegue chegar em torno de 50% da população imunizada. Isso certamente vai trazer uma tranquilidade maior, uma melhora, continuidade na melhora do cenário. Então, é importante que a gente avance nisso. Então, pensando nisso, a proposta do final de semana, que foi levada ao COSEMES também, que entendeu a importância dessa ação, acho que não foi uma ação tomada isoladamente, né? Acho que a ideia é realmente a gente entende que está todo mundo cansado, que a gente está aí há mais de quase 9 meses numa campanha de vacinação bastante longa, mas acho que é o momento a gente realmente conseguir avançar, especialmente na dose 2, na aplicação da segunda dose, para concluir esses esquemas, buscar as pessoas que não retornaram. Então, com isso, a gente acabou de publicar também a nota técnica 55, com as doses que estão sendo encaminhadas amanhã para todas as unidades descentralizadas de vigilância epidemiológica, as regionais de saúde, que vão repassar para os municípios. Então, estão sendo encaminhadas amanhã 315 mil doses da vacina contra a Covid-19, 216 mil são referentes à vacina da Pfizer,
Então, a gente está mandando dose 2, referente às notas técnicas 33, 35 e 36. Isso está tudo detalhado na nota técnica, então já está disponível no site da DIV, já está publicado. Além disso, a gente vai mandar mais uma parte das doses da vacina AstraZeneca Fiocruz, referente à nota técnica 34, e com isso a gente já chega a 95% dessa remessa para a segunda dose. Então, a gente quase conclui essa remessa, lembrando que a gente ainda não está no prazo de 12 semanas dessa remessa. Esse prazo vai concluir apenas no dia 7 de outubro, então a gente ainda tem alguns dias para concluir esses esquemas, e vai encaminhar, então, doses para a dose de reforço para a população acima de 70 anos, são 37.440 doses do laboratório Pfizer, para a gente aplicar dose de reforço nos idosos acima de 70 anos. A gente já tinha mandado para pessoas acima de 75, então agora a gente começa a baixar a faixa etária dessa população. Ah, mas eu tenho um idoso que está com 5 meses e 2 semanas, eu já posso, não tem que esperar 6 meses para fazer a aplicação? Não, acho que é o momento de a gente aproveitar a oportunidade também. A pessoa está muito próxima de chegar ao prazo de 6 meses, né? Ou então imunossuprimidos, com 28 dias. É o momento também de a gente aproveitar para fazer a aplicação dessas doses de reforço também nessa população. Então, a gente, como eu falei, além essas doses estão sendo distribuídas amanhã, são 315 mil doses, então um quantitativo importante para ser utilizado, especialmente durante o final de semana. Lembrando mais uma vez, né, que a gente tem distribuído aí um quantitativo grande de vacinas da Pfizer, e que em temperatura de 2 a 8 graus, ela precisa ser utilizada no prazo de 31 dias. Então, essa é uma outra preocupação, para que a gente não tenha perda de vacina por falta de uso no tempo preconizado. Então, quanto mais a gente consegue, com ações como essa, intensificar a campanha de vacinação, a gente está usando as vacinas e sabe que elas não estão sendo perdidas por falta de uso, por ter expirado o prazo de validade. Então, essas vacinas estão indo amanhã, a gente vai distribuir ao longo da manhã, já para todas as regionais, que vão, então, fazer a distribuição para os municípios entre quinta e sexta-feira, para que a gente use no sábado. Lembrando, já também destacando que na próxima semana nós vamos continuar distribuindo doses da Pfizer, a gente vai conseguir mandar, a ideia também de a gente mandar um grande quantitativo de Pfizer, que a gente consiga, então, mandar também com 8 semanas as vacinas, já que a gente tinha um passivo muito grande. Então, se vocês olharem a nota técnica 36, que é a dose de Pfizer, o prazo de 8 semanas venceu o dia 23. Então, com isso, a gente já consegue mandar aí já está mandando quase com 8 semanas, as próximas a gente já vai começar a mandar com 8 semanas. Então, a gente precisa também lembrar que para as pessoas ter uma comunicação que o prazo mudou, né, de 8 para 12 semanas. Referente à AstraZeneca, a gente mantém o intervalo de 12 semanas, considerando que a gente está recebendo muito próximo esses prazos, então a gente não está conseguindo reduzir para 10 semanas. E aí eu queria até ver algumas colocações no chat, mas eu queria reforçar que não há falta de vacina no estado de Santa Catarina. Não faltam segundas doses, tá? Então é importante que os municípios olhem as notas técnicas, porque certamente o que deve estar acontecendo é que estão sendo utilizadas segundas doses como primeira dose. E isso acaba acarretando numa falta de doses. Então, olhem as notas técnicas, porque lá a gente sempre detalha o quantitativo que está indo para a primeira dose, para a dose de reforço e para a segunda dose. Nós temos um controle extremamente rigoroso na gerência de imunizações e na nossa rede de frio, controlando exatamente o que a gente distribui como D1 e o que é necessário mandar como D2 para complementar os esquemas. Então, não há falta de doses em Santa Catarina, inclusive de AstraZeneca. Enquanto muitos estados estavam relatando falta, a gente não tinha. O que a gente teve é que voltar para o prazo, lembrando que a gente flexibilizou o prazo, né, de 10 a 12 semanas. Então, a gente não conseguiu usar com 10, mas conseguiu fazer com 12. E conseguiu mandar para todos para que a gente conseguisse concluir esse prazo. Então, a gente tem dose disponível, está controlando, tá? Inclusive, como eu falei, as doses da Pfizer, realmente a gente vai encaminhar, vai conseguir encaminhar com 8 semanas. Então, é importante, já, inclusive, que as pessoas que estão recebendo já sejam orientadas, né? E que os municípios também organizem estratégias, né, de vacinação nesse período de 8 semanas. Só destacando também, eu vi que surgiram algumas falas referente à população dos adolescentes, né? A gente, então, o Estado e pactuado isso também na CIB, né? Mesmo quando o Ministério suspendeu a vacinação, tanto o COSEMES quanto a Secretaria de Estado da Saúde mantiveram a vacinação desse público no Estado. Nós já tínhamos deliberado isso em reunião da CIB, e a gente já, claro que para que a gente continue avançando nessa população também é necessário que a gente tenha doses por parte do Ministério da Saúde,
mas olhando as doses que foram distribuídas, e acho que esse é um ponto só que eu queria destacar rapidamente, é que, conforme foi pactuado em CIB, as doses seriam distribuídas proporcionalmente para os municípios, conforme a sua população de adolescentes de 12 a 17 anos de idade, conforme a estimativa do IBGE de 2020. Então, isso, inclusive, está na deliberação 180, qual é a população de cada município, qual é a porcentagem que cada município recebe a partir das remessas que são encaminhadas pelo Ministério da Saúde, e a gente já encaminhou até o momento 45% das doses para vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Inclusive, ontem, né, fizemos uma distribuição com 60 mil doses, 60.480 doses, os municípios devem ter recebido entre ontem e hoje, ou estão recebendo, então, para que a gente também continue avançando na aplicação desses adolescentes. Então, a gente já tem 45% doses distribuídas, primeira dose, lembrando que para esse grupo apenas vacinas da Pfizer são recomendadas pela Anvisa, então a gente não pode utilizar outras vacinas. Então, para esse público, a gente também distribuiu, foi uma distribuição nessa semana, e também o momento do final de semana a gente pode estar utilizando para isso, né, para a gente estar também avançando na vacinação desse público com as doses que foram na terça-feira. Então, acho que eu vi que tem alguns questionamentos no chat, agora eu não consegui acompanhar os últimos, acho que a gente pode também, a Arielle pode fazer uma fala, mas acho que só queria trazer isso. Então, a gente está encaminhando doses amanhã, além das doses que os municípios já têm disponíveis. Isso também a gente ouviu muitos relatos que tinham dificuldade para usar as doses de reforço, que as doses estavam disponíveis, que estavam armazenadas, que diminuiu a procura para a dose 2. Acho que é nesse sentido que a gente vem com a estratégia do mutirão no final de semana. Acho que isso acaba repercutindo, a gente consegue fazer uma mobilização maior. O município é obrigado a participar? Não, ninguém é obrigado a participar, mas é um momento importante, a gente precisa entender o momento que a gente está, acho que a gente trouxe entender isso, que a gente precisa avançar na D2, acho que é um momento especialmente, acho que a gente está muito bem relacionado à aplicação de D1, né? A gente já vacinou quase toda a população com mais de 18 anos, inclusive agora, há 2 semanas atrás, mandamos quase 100 mil doses da vacina da Sinovac e Butantan para os municípios, conforme foram, os municípios solicitaram, a gente acabou nem utilizando mais a estimativa do IBGE, a gente entende que as estimativas em algum momento elas estão defasadas, então os municípios fizeram solicitações, a gente buscou atender, a gente já tem doses disponíveis para quase toda a população acima de 18 anos, já tem aí para 45% de 12 a 17, mas talvez seja um momento especialmente a gente fortalecer vacinação de doses de reforço e a conclusão dos esquemas vacinais. Acho que é o momento para isso. Certamente, se a gente consegue avançar nisso, como eu disse, com o quantitativo de doses que estão sendo encaminhadas, a gente pode chegar muito próximo aí dos 50% da população catarinense com o esquema completo, se aproximando, inclusive, de países desenvolvidos, né, que estão aí mais ou menos nessa porcentagem de população totalmente imunizada, e isso só vai contribuir para a manutenção do nosso cenário, essa melhora no cenário epidemiológico relacionado à Covid-19 aqui no estado. Eu passo para a Arielle também, se a Arielle quiser complementar, e depois, Cris, a gente pode olhar, eu vi que tem alguns questionamentos no chat, a gente pode ir respondendo aí conforme as demandas que foram surgindo. Oi, boa tarde a todos. Então, eu acho que eu vou só reforçar aqui uma fala do João, e aí a gente pode começar a responder, sim, eu vi que tem bastante questionamentos ali. No que o João falou, na utilização das doses 2 como D1. Eu acho que tem que ter muito cuidado nisso, e agora não só na dose 2 como D1, mas nas doses de reforço como primeira dose, né? A gente já teve muitos questionamentos, alguns municípios, porque aí o que está acontecendo, né? Às vezes não está tendo muita procura para essa dose de reforço, ou não está no período ainda de estar fazendo, e quer se utilizar essas doses como dose de adolescentes. Mas lembrando que a dose de reforço é uma dose só, né? A gente não vai estar recebendo a segunda dose para ela. Então, se for direcionar essa dose de reforço como primeira dose para o adolescente, depois a gente não vai ter a segunda dose. Então, não pode estar fazendo esse remanejamento no município, tá? Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Outro cuidado que tem que ter, que ontem vocês também receberam uma remessa de D1 de adolescentes, mas vocês lembram que na nota técnica de sexta-feira foi autorizado que se utilizassem doses no final de semana para adolescente, que seria reposto com a dose de ontem. Então, também tem que ter esse cuidado para não usar doses a mais para adolescentes, tá? Vocês têm que ter esse cuidado no município, aí vocês têm doses, cada um cuida das suas doses, né? É mais fácil de ter esse
controle localmente, tá? Só reforçando mesmo Não é esse cuidado. obrigatório fazer esse final de semana, mas é importante. Bruna, o teu áudio está aberto, Bruna. Obrigada. Então, ter esse cuidado mesmo. Como foi colocado, essa falta de D2 que a gente tem percebido é realmente esse uso equivocado de D2 como D1. A gente tem tido algumas solicitações, por exemplo, de AstraZeneca, de doses extras de AstraZeneca para concluir esquemas que foram utilizados segundo a dose como D1. A gente não tem doses extras, a gente tem as doses para concluir o que a gente recebeu de D1 e a gente está conseguindo concluir esses esquemas a tempo, tanto que ainda não venceram as 12 semanas. Então, tem que cuidar nesses quantitativos de dose, prestar bem atenção nas notas técnicas, quando é dose 1, quando é dose de reforço ou quando é dose 2, para não estar se perdendo nesse sentido, tá? Eu vou começar a dar uma olhadinha aqui nas dúvidas. Eu já vou ali abrir o áudio da Bruna naquele momento que ela estava falando da obrigatoriedade, né, de estar abrindo no final de semana. Eu vi que é um questionamento recorrente. A gente já teve também muitos questionamentos nesse sentido ontem, no decorrer do dia. O que acontece? Vai ser uma divulgação muito ampla, né? Uma divulgação de mídia, como foi colocado em jornal, em rede social, enfim. Então, a população vai estar recebendo essa informação. Então, se o município não vai ter condições de abrir, não vai ter RH, não vai ter, né, não tem como participar dessa ação, o importante é que participe, mas se não tem como, também tem que ser muito bem divulgado no seu município, para que a população... Andréia está com o microfone aberto, obrigada. Para que a população também não procure a vacina e não acabe tendo esse deslocamento desnecessário. Então, claro que o ideal é que todos os municípios participem, mas não tem essa obrigatoriedade. Mas como vai ter esse chamamento em massa, né, essa divulgação para o estado como um todo, como a gente faz em todos os outros dias de campanhas, que todos já estamos acostumados, o ideal que sim, que todos os municípios adiram a essa estratégia, tá? Não sei se a Cris ou o João querem complementar algo nesse sentido. Tem umas outras dúvidas aqui, Arielle, eu acho que eu vou fazendo as perguntas para ti. A primeira dúvida é realmente sobre a necessidade de adesão. Se o município acha que a população está bem vacinada, como o modelo ali exemplificou, que conhecem 1 a 1, chama no WhatsApp, acho que não... Isso é uma decisão do município, ele vai se organizar. No entanto, como a Arielle disse, é importante que isso fique claro para o seu município, porque o que nós vamos ter de mídia? As pessoas vão estar na televisão dizendo, olha, o estado de Santa Catarina vai estar fazendo vacinação nesse final de semana, procure a vacinação, é um momento importante de vacinação, e aí o seu residente vai buscar a vacinação e não vai encontrar. Então, é importante fazer isso, fazer essa informação clara, mas é por isso que é importante fazer por mais singelo que seja. Coloque um ponto de referência para você não perder a oportunidade de vacinar aqueles que buscaram naquele momento. Porque se você não vaciná-lo agora, vai ter que vacinar outro dia. Então, considerem aproveitar essa comunicação ampliada que o Estado vai fazer para vacinar a população mais difícil acesso que você tem aí. As outras dúvidas, elas são bem técnicas. A primeira dúvida muito recorrente, vacinação de reforço, qual é o intervalo, quais são as vacinas, quanto tempo depois? Você pode falar um pouquinho, Arielle, disso? Estou me sentindo te entrevistando até. Vamos lá. Nós estamos hoje, quais são os reforços que nós estamos até o momento, né? Então, é a vacinação de reforço para o idoso e para o imunossuprimido. Para o idoso, o intervalo é de 6 meses entre a última dose, entre a dose 2 ou a dose única. Mesmo que tenha feito a Janssen, vai fazer a dose de reforço, certo?
6 meses após. Ou como o João colocou, vamos aproveitar a oportunidade. Às vezes faltando, está ali com 5 meses e 15 dias, já pode estar fazendo a dose de reforço também. Aproveita a oportunidade que ele foi procurar e já faz a vacina. E o imunossuprimido é 28 dias depois também da dose 2 ou da dose única. Então, fez o esquema primário com o Coronavac, faz a dose de reforço. Fez com a AstraZeneca, faz a dose de reforço. Fez a dose única com Janssen, faz a dose de reforço. A dose de reforço é com a Pfizer, que a gente está fazendo, tá bom? O que mais, Cris? E só reforçando também, acho que antes da... É isso, a dose de reforço não está vinculada a um tipo ou outro de vacina que foi aplicada no primeiro esquema. Então, independente do esquema, é o prazo. Depois, a partir da segunda dose, dentro desse prazo de 6 meses para idosos ou de 28 dias para imunossuprimidos, as pessoas podem tomar a dose de reforço. Então, não é ligar uma vacina ou outra que vai dar a indicação de dose de reforço, independente da vacina, considerando que é um público que você vê uma queda na imunidade ao longo do tempo. Então, a ideia, inclusive a gente vê alguns dados já, né, aumento de internações, especialmente nos idosos, novamente, claro que não nos picos que a gente viu no início da pandemia, mas isso mostra que você está tendo uma queda da imunidade. Então, a ideia é você entrar com reforço para voltar, para ampliar, né, aumentar o sistema, dar um boot no sistema imune dessas pessoas. Então, a ideia é essa também. Eu falei antes que o Ministério já colocou, né, ampliou a dose de reforço para idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde, mas só lembrando que a gente ainda não recebeu doses para esses públicos, as notas do Ministério já foram publicadas, nós temos aqui no estado a nota técnica 48, né, que é referente a orientação para vacinação de adolescentes e dose de reforço em idosos acima de 70 anos, a gente está atualizando ela, então, para incluir todos os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores da saúde. Mas, como a Arielle colocou, em cada remessa que a gente encaminha, sai uma nota técnica orientando para que aquelas doses estão sendo destinadas. Então, quando a gente encaminhar para trabalhador da saúde, a gente também vai estar orientando, e a gente deve estar recebendo uma remessa nos próximos dias do Ministério da Saúde para esse público, a gente vai estar orientando, então, quando é que elas estão sendo destinadas. Mas só a nota técnica 48, ela traz as orientações gerais, né? Quais são os imunossuprimidos que podem receber, qual é o período de intervalo entre a conclusão do esquema e a dose de reforço. Então, essa nota que está disponível que a gente vai atualizar para incluir esses novos grupos. Outra questão, assim, Ilhota falou, outras pessoas relataram que é muito em cima da hora para se organizar, a gente concorda, realmente é pouco tempo para pensar numa estratégia robusta e diferente daquela que nós já havíamos adotado. É final de mês, é difícil dispensar, achar hora extra para os profissionais, nós estamos com equipes estafadas, mas infelizmente nessa pandemia tudo foi em cima da hora, né, gente? Então nem tudo está na nossa governança. É uma oportunidade, nós temos a questão do uso da dose em tempo hábil, que precisa ser levado em conta, e principalmente aproveitar essa comunicação, que também é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Então, não é muito fácil falar com 295 municípios e combinar isso, então essa conversa marcada aqui para hoje, ela tem esse intuito de todo mundo estar pensando igual e parecido, mas nem todo mundo está aqui, então não é muito fácil fazer esse planejamento com muita antecedência. Então, do ponto de vista do COSEMES, eu tenho certeza que a CESA ela também tem essa preocupação de que ser em cima da hora, ser de curto prazo, não é a vontade técnica, mas é a necessidade de fazer com todo o cenário que se impõe. Então, se organize no melhor possível, dentro do melhor cenário possível. Se não der para se organizar também, tudo bem, essas estratégias podem acontecer no ritmo e na organização do município, mas aproveitem a oportunidade para entrar nesse bonde, para ser embalado nesse bonde da comunicação que vai ser ampliada nessa semana. Tenho certeza que a gente vai ver muito o João e a Arielle na televisão, e isso dá essa comunicação na televisão, essa segurança das pessoas em saber que o estado todo está vacinando é importante. Então, pense que se não fizer a estratégia agora, talvez recuperar o tempo perdido gaste mais energia do que ter feito e ter se esforçado nesses poucos dias para se organizar. Obviamente, cada cenário é um cenário, a gente não está aqui para
a gente está aqui para orientar e dar elementos para que vocês se organizem, de novo, colocando a gente à disposição para ajudar vocês a pensarem na melhor forma de fazer isso nesses poucos dias para se organizar, certo? Então, a última dúvida, eu acho que a gente até pode ir encaminhando para o encerramento, porque as falas são muito recorrentes, então, haverá vacina disponível para D1 e para D2. Estamos certos disso, não há dúvida, a nota técnica já foi publicada, as vacinas devem estar indo hoje, não é, Arielle? Todo mundo pode ficar seguro que vai ter vacina. Então, Cris, a que está indo são principalmente para D2, para reforço. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque a Cris falhou aqui para mim. Eu estou, acho que estamos. Tá? Agora voltou. O que está indo amanhã é dose de reforço e dose 2 da Pfizer. D1 é só se o município ainda tiver, porque eles receberam ontem, com as remessas que foram ontem. Isso, para adolescentes. Então, por enquanto, a gente não tem sinalização de D1. Tá? Isso, alguns municípios já não tem mais, que eles estão pontuando ali. Deve chegar em breve, Arielle? Mais D1? Por enquanto, a gente não tem sinalização, Cris. A pauta que a gente recebeu é uma sinalização, mas não temos ainda também nada muito certo, é dose de reforço para profissional da saúde e mais dose da AstraZeneca. Coloquei ali no chat o link da nota técnica das doses que estão indo amanhã. Então é isso, são D2 dose de reforço para idosos acima de 70 anos, dose 2, 216 mil do segundas doses da Pfizer e 66 mil, um pouco mais de doses da AstraZeneca para conclusão dos esquemas. Essas são as doses que estão sendo encaminhadas amanhã, especialmente para uso no final de semana. E aí realmente D1 é o que a gente já distribuiu ontem e que os municípios ou receberam ontem ou hoje, é o que a gente tem disponível, e além daqueles que têm ainda dose nos seus estoques, então também aproveitem o momento para fazer a busca daquelas pessoas que ainda não receberam, né, que não buscaram a vacina. Lembrando que a gente distribuiu na última semana quase 100 mil doses da vacina Butantan, considerando as demandas que foram apontadas pelos municípios. Então, se por acaso não usaram todas essas doses ainda, é o momento também de estar concluindo os esquemas, buscando essas pessoas que não vieram ainda para a primeira dose. Só respondendo ali, só um pouquinho, Vanessa, desculpa. A AstraZeneca D2 vai, e aproveitando para dizer que a antecipação da Pfizer de 8 semanas é para todos os públicos, tá? Eu tinha visto uma pergunta ali anterior. Pode falar, Vanessa, desculpa. Não, só para esclarecer para os municípios que as regionais receberam hoje D1 de Pfizer, D2 de Coronavac. Estão distribuindo para os municípios. Amanhã as regionais vão pegar D2 de AstraZeneca, D2 de Pfizer e vão distribuir para os municípios. Então, pode ser que municípios não tenham D1, mas a regional está recebendo hoje e eles vão receber. Mas a minha pergunta, Arielle, é o seguinte: alguns municípios eles estão dizendo que essa redução de 8 semanas é só para quem for vacinado com a Pfizer daqui para frente, e não estão querendo vacinar os que anteriormente receberam essa D1. Qual é a orientação? Não, eles já podem vacinar os que receberam anteriormente. Inclusive, agora, as doses que a gente vai estar enviando amanhã já são para contemplar algumas remessas anteriores, que serão a 33, a 34 e a 35, se eu não me engano, o João colocou ali. Então, a gente está começando a antecipar, né? A puxar essas doses de 8 semanas. Então, já pode sim, quem procurar, independente do período que fez a primeira dose, se já deu 8 semanas, já pode estar fazendo a vacina. Obrigada. De nada. Então, o foco do final de semana e da comunicação é D2, mesmo havendo D1, a busca pelos faltosos do esquema completo é o foco da comunicação. É isso, João?
É isso sim, Cris, especialmente isso, né? Dose de reforço e dose 2. Né? Acho que é o que a gente precisa. Lembrando novamente, né? Dados do CPNI, 343 mil pessoas que não receberam a segunda dose, ou que o registro não está no sistema ainda, né? Mais 200, indo quase 300 mil doses para D2 para a conclusão dos esquemas. Então, se a gente somar aqui não recebeu ainda, com o que está indo, são 600 mil pessoas, um pouco mais até. Então, é um momento para a gente intensificar isso e conseguir concluir esses esquemas. Então, realmente, o foco do final de semana é a conclusão dos esquemas vacinais. Acho que isso é tão importante quanto a primeira dose, né? Eu sei que a gente quer avançar muito em D1, mas como a gente já tem aí quase toda a população acima de 18 anos vacinada, e acho que a gente não pode reduzir os esforços para a conclusão dos esquemas, porque isso é o que garante a proteção das pessoas. E aí, eu só vi que ali colocaram no chat, na nota técnica que eu coloquei ali agora, vejam que tem o detalhamento exatamente de cada uma, não está só da dose de reforço, tá? Está indo exatamente o detalhamento das doses 2 também, inclusive direcionando para a nota técnica que distribuiu a dose 1. Então, olhem, ali está bem detalhado todas as informações. Ótimo, eu acho que todas as perguntas foram respondidas. Eu estou compartilhando aqui na minha tela os contatos aqui do COSEMS para os municípios que tiverem, precisarem de algum apoio, que precisarem de alguma informação, entrem em contato conosco. Nós temos a Priscila com uma técnica de referência aqui do COSEMS para atenção primária e para vigilância em saúde, e eu me metendo e palpitando na área, mas que é uma área que eu gosto muito e acho que vale a pena a gente se esforçar porque o resultado de saúde pública vem. E se a gente vai acabar com essa pandemia, com certeza por conta da vacina. Gostaria muito de agradecer João e Arielle pelo tempo, a todos vocês por estarem aqui conosco. Essa reunião vai ficar gravada e disponibilizada no YouTube do COSEMS. Fiquem à vontade para acessar em outro momento, compartilhar e nos contactar caso tenham dúvidas. Certo? Obrigada por estarem em cima da hora aqui com a gente e a gente se vê por aí nas outras falas. Pode falar, João, encerrar. Só lembrando também que as nossas equipes regionais também estão participando dessa vídeo, então as dúvidas que surgirem também podem ser direcionadas para as equipes regionais, né? Acho que eu vi várias aqui, então a gente também está à disposição para dúvidas, enfim, acho que a gente sempre esteve disponível, acho que a gente tem trabalhado em parceria, né, junto com o COSEMS, enfim, também. Então, a gente também fica à disposição para dúvidas, assim como nossas equipes regionais estão lá para atender, para auxiliar nas dúvidas, tirar dúvidas, tanto na distribuição das vacinas, enfim, lembrando também das notas técnicas que a gente busca orientar. Então, a gente também agradece o espaço, esse momento de conversa, acho que é importante com todos os municípios. Parabenizar mais uma vez, como eu falei, sei que é um esforço grande de todos, 9 meses em campanha, a campanha mais longa, eu acho que a gente já vivenciou, com vários percalços, com vacinas vindo a conta-gotas, enfim, com desafios surgindo agora com a dose de reforço, mas acho que a gente começa a ver os resultados. Acho que os resultados são a melhora dos indicadores epidemiológicos, da matriz, a possibilidade de a gente começar a retomar algumas atividades. Acho que isso certamente é uma influência da ação de todos, especialmente das equipes municipais. Acho que a gente precisa continuar nesse esforço conjunto e o que precisar, a diretoria de vigilância epidemiológica, assim como a Secretaria de Estado da Saúde, está à disposição de todo mundo. Então, obrigado mais uma vez a todos e uma boa tarde.